Volto aqui para conversar convosco, porque hoje é terça-feira, dia da rubrica de saúde dedicada às crianças. Connosco temos a psicóloga Teresa Paula Marques, com quem também vamos falar, obviamente, desta temática. As próprias crianças têm noção do que é a homossexualidade? De ouvirem falar? De ouvirem falar, mas muitas não têm noção. Realmente têm uma grande curiosidade em perguntar o que é ser homossexual. A partir de uma certa idade, da idade escolar, começam realmente a perguntar. Antes disso, não. E o que é que os pais lhes devem dizer? Como é que devem explicar a uma criança para que a sua mente também seja aberta a estas realidades da nossa sociedade? O que é que se deve dizer? Deve-se criar algum tipo de preconceito? Não, nunca. Deve-se dizer sempre a verdade, mas de uma maneira adaptada às crianças, não é? Talvez dizendo que ser homossexual é uma menina gostar de uma menina e um menino gostar de um menino. Pronto, talvez seja uma maneira simples de se dizer as coisas, mas nunca depois dar uma conotação negativa a isso. E se a criança estiver na idade dos porquês, pergunta porquê? Porquê? E depois vai-se explicando de uma maneira realmente adaptada à idade, não é? O que é, mas em regra também não perguntam algo muito profundo, porque também não têm sequer conhecimentos para fazer essas perguntas todas, não é? Na escola, muitas vezes, acontece, quando as crianças estão a descobrir o seu sexo, acontece as meninas darem beijinhos a meninas, os meninos. Os pais sabem lidar com essas coisas. Muitas vezes acham que isso é logo a orientação sexual, quando isso são casos das brincadeiras. Como é que os pais devem lidar com essas questões? É importante que pergunte isso, porque algumas pessoas confundem as coisas logo desde o início. Ficam logo muito assustados, alguns pais, porque as meninas deram um beijinho numa menina, por exemplo, não é? Ou um menino num menino. Isso não tem problema absolutamente nenhum. Até mais tarde, na adolescência, surge também muitas confusões, que também é preciso clarificar. Até os próprios adolescentes, às vezes eu trabalho numa escola atualmente, vêm com essa questão de terem medo se são, e a questão medo realmente é mesmo assim, se são homossexuais, por exemplo, por terem uma melhor amiga com quem se identificam e com quem partilham quase os segredos todos, porque estamos nessa fase da vida, não é? Por exemplo, lembro-me de uma menina vir ter comigo, muito assustada, porque tinha como ídolo a Shakira. E ela é uma menina e gostava imenso da Shakira, se era homossexual por isso, e não tinha a quem perguntar uma coisa dessas. Algumas meninas e meninos têm uma experiência homossexual na adolescência. Isso não quer dizer que venham a ser homossexuais. Seja determinante. Pode ser que seja, mas algumas pessoas tiveram uma experiência ou outra. Acha que os adolescentes também vivem alarmados com essa ideia? Será que eu sou? Não digo alarmados, mas alguns preocupam-se. Eu penso que já foi pior. Acho que já há alguma abertura para esta questão. Aliás, eu também fiquei um bocadinho espantada com as respostas das pessoas. Acho que estão a ser politicamente corretas. Não acredito que as coisas sejam mesmo assim. Aliás, há dias vinha no jornal, não sei se viu, que fazia, portanto, a notícia do jornal era: se o meu filho fosse homossexual, eu não o aceitava. E era uma pessoa conhecida da nossa praça. Portanto, ainda existe alguma homofobia, existe, sem dúvida. As pessoas, pouco a pouco, sobretudo as novas gerações, estão a aceitar melhor as coisas, e ainda bem, porque, de facto, o caminho deve ser esse. O caminho deve ser esse, sem dúvida. Mas há um grande trabalho a fazer nas escolas, os professores, os psicólogos, os educadores no geral. Nós, sociedade, acho que temos não ficar demasiado alarmados com alguns sinais que podem ser fruto da forma de amadurecer. Exatamente, sem dúvida. Muito obrigada, doutora.